Por ordem de Jeová, um homem de Deus foi de Judá a Betel e chegou quando Jeroboão estava junto ao altar para fazer fumaça sacrificial. Então, por ordem de Jeová, o homem proclamou contra o altar: Ó altar, altar! Assim diz Jeová: na casa de Davi nascerá um filho que se chamará Josias. Ele sacrificará sobre você os sacerdotes dos altos sagrados, os que fazem fumaça sacrificial sobre você, e queimará sobre você ossos de homens. Naquele dia, o homem de Deus deu um sinal dizendo: Este é o sinal que Jeová declarou: o altar rachará, e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Assim que o rei Jeroboão ouviu o que o homem do verdadeiro Deus proclamou contra o altar em Betel, ele retirou a mão do altar e, apontando para o homem, disse: Peguem-no! Imediatamente, a mão que ele tinha estendido contra o homem ficou paralisada e ele não conseguia mais abaixá-la. Então o altar rachou e as cinzas do altar se derramaram, conforme o sinal que o homem do verdadeiro Deus tinha dado por ordem de Jeová. Em vista disso, o rei disse ao homem do verdadeiro Deus: Por favor, implore o favor de Jeová, seu Deus, e ore por mim, para que a minha mão seja restabelecida. Então o homem do verdadeiro Deus implorou o favor de Jeová, e a mão do rei voltou a ser como antes. O rei disse então ao homem do verdadeiro Deus: Venha comigo à minha casa para comer alguma coisa, e eu lhe darei um presente. Mas o homem do verdadeiro Deus disse ao rei: Mesmo que você me desse metade da sua casa, eu não iria com o Senhor, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Pois recebi a seguinte ordem de Jeová: Não coma pão, nem beba água, e não volte pelo caminho por onde você veio. Assim, ele partiu por outro caminho e não voltou pelo caminho por onde tinha ido a Betel. Havia um profeta idoso que morava em Betel. Seus filhos foram para casa e lhe contaram tudo o que o homem do verdadeiro Deus tinha feito naquele dia em Betel e as palavras que ele tinha falado ao rei. Contaram tudo isso ao seu pai. Então seu pai lhe perguntou: Por que caminho ele foi? De modo que os seus filhos indicaram o caminho pelo qual o homem do verdadeiro Deus de Judá tinha seguido. Ele disse então aos seus filhos: Selem o meu jumento. Eles selaram o jumento e ele montou nele. Ele foi atrás do homem do verdadeiro Deus e o encontrou sentado debaixo de uma grande árvore. Então ele lhe perguntou: É você o homem do verdadeiro Deus que veio de Judá? Ele respondeu: Sou. O profeta idoso disse: Venha comigo à minha casa e coma pão. Mas ele disse: Não posso voltar com o Senhor, nem aceitar o seu convite. E não posso comer pão, nem beber água com o Senhor neste lugar, pois recebi a seguinte ordem de Jeová: Não coma pão, nem beba água ali. Não volte para o caminho, pelo caminho por onde você veio. O profeta idoso disse-lhe: Eu também sou profeta como você. E por ordem de Jeová, um anjo me disse: Faça-o voltar com você à sua casa, para que coma pão e beba água. Ele o enganou, de modo que voltou com ele para comer pão e beber água na sua casa. Enquanto estavam sentados à mesa, o profeta que o tinha feito voltar recebeu a palavra de Jeová e clamou ao homem do verdadeiro Deus de Judá, dizendo: Assim disse Jeová: Visto que você se rebelou contra a ordem de Jeová e não guardou o mandamento que Jeová seu Deus lhe deu, mas voltou para comer pão e beber água no lugar sobre o qual Jeová recebeu a ordem, qual você recebeu a ordem, não coma pão, nem beba água ali, seu cadáver não será colocado no túmulo dos seus antepassados. Depois que o homem do verdadeiro Deus comeu e bebeu,
o profeta idoso selou o jumento para o profeta que tinha feito voltar. Então o homem foi embora, mas na estrada um leão o encontrou e o matou. O seu cadáver ficou estendido na estrada, e o jumento ficou parado ao seu lado. O leão também ficou parado junto ao cadáver. Alguns homens passaram e viram o cadáver estendido na estrada e o leão parado junto ao cadáver. Eles entraram na cidade onde o profeta idoso morava e contaram o que tinham visto. Quando o profeta que tinha feito o homem voltar da estrada soube do que tinha acontecido, disse imediatamente: É o homem do verdadeiro Deus que se rebelou contra a ordem de Jeová. Por isso Jeová o entregou ao leão, para que o dilacerasse e matasse, segundo a palavra que Jeová lhe tinha falado. Então ele disse aos seus filhos: Selem o meu jumento. E eles o selaram. Então ele foi e achou o cadáver estendido na estrada, com o jumento e o leão parados juntos ao cadáver. O leão não tinha devorado o cadáver, nem dilacerado o jumento. O profeta pegou o cadáver do homem do verdadeiro Deus, colocou-o sobre o jumento e o trouxe de volta para a sua própria cidade, para lamentá-lo e enterrá-lo. Assim ele colocou o cadáver no seu próprio túmulo, e chorando por ele, dizendo: Ai, meu irmão! Depois de o ter enterrado, ele disse aos seus filhos: Quando eu morrer, enterre-me no lugar onde o homem do verdadeiro Deus está enterrado. Coloquem os meus ossos ao lado dos ossos dele. O que ele proclamou por ordem de Jeová contra o altar em Betel e contra todos os santuários dos altos sagrados na cidade de Samaria certamente se cumprirá. Meses depois desses acontecimentos, Jeroboão não recuou do seu mau caminho, mas continuou a designar homens do povo em geral para ser sacerdote dos altos sagrados. Ele ordenava como sacerdote todo aquele que assim desejasse, dizendo que ele se torne um dos sacerdotes para os altos sagrados. Esse pecado da casa de Jeroboão resultou em ela ser destruída e eliminada da face da terra.